E o Internacional que já está mapeando o mercado atrás de um novo diretor esportivo para o lugar de Magrão. No vídeo hoje eu quero te falar sobre 3 nomes que ganharam muita força dentro do Internacional e além disso eu quero te falar também sobre uma reviravolta na negociação envolvendo o zagueiro Samir, de 29 anos do Tigres, que era um jogador que, segundo informações, o Inter estava muito encaminhado para tê-lo ainda nesta janela de transferências, e quero te falar também sobre um lateral direito que foi aprovado por Roger Machado para ser um possível lateral do Inter para a temporada de 2025. Então, só antes de começar esse vídeo aqui com novas informações sobre o Internacional, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é sempre muito importante. Além disso, deixa aqui nos comentários também a tua opinião por tudo que eu falar aqui nesse vídeo envolvendo Abel Braga, D'Alessandro, que tem uma possibilidade de retorno ao Internacional. E além disso, sobre Samir e também João Lucas, dois jogadores que vêm sendo cogitados dentro do Internacional. Além disso, eu quero falar para vocês aqui da nossa nova parceira do canal, que é a BW, que é uma das melhores lojas de roupa do Brasil, e utilizando o cupom CANALTN12, tu ganha 12% de desconto. As camisetas da BW, ela não possuem odor, além disso ela não desbota e a qualidade é impecável por um preço muito acessível. Vou deixar o site aqui na descrição para tu dar aquela conferida, se tu quiser comprar aquela camiseta básica de muita qualidade, tanto no tecido algodão quanto no tecido egípcio. Não esquece de utilizar o cupom TN12 para ganhar, obviamente, 12% de desconto, tá bom? Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional desta tarde. Pela manhã, Bruno Tabata foi apresentado como novo reforço do Internacional. O camisa de número 17, inclusive, já deve estar à disposição para o jogo dessa próxima quarta-feira contra a equipe do Juventude pelo Campeonato Brasileiro. O próprio Tabata falou sobre essa possibilidade. Ele vinha treinando de maneira normal no Palmeiras, então realmente é um jogador que deve estar à disposição do técnico Mano Menezes e ser um jogador que, obviamente, fica no banco de reservas, mas pode entrar no segundo tempo, tá bom? Outra situação que eu quero trazer agora pra vocês é, bom, todo mundo sabe que o Magrão foi demitido do Internacional, ainda ontem à noite após o empate por 2-2 contra a equipe do Atlético Paranaense, e a partir disso agora o Inter procura outros profissionais. Eu falei inclusive no plural, porque o presidente Alessandro Barcelos já deu uma dica na entrevista coletiva do que ele vai fazer. Ele disse que é muito difícil achar um profissional acessível, que tem interesse em vir pro Internacional, que tenha todos os perfis que a direção acha interessante. Mas ele disse que pode ser feito uma coisa: trazer mais de um perfil e esse perfil acabe complementando o outro, ou seja, trazer 2 profissionais, daqui a pouco que seja um elo um pouco mais de vestiário e outro cara que entenda um pouco mais das negociações. E isso é algo que pode acabar acontecendo e que o próprio presidente Alessandro Barcelos disse. A partir dessa situação, eu quero te falar sobre 2 nomes que voltaram a ganhar muita força dentro do Internacional: Abel Braga e D'Alessandro. Bom, são profissionais que têm perfis distintos, mas que eles se interligam e obviamente se ajudam, O Abel Braga por ser mais um gestor e o D'Alessandro por ser mais um negociador. Além disso, um outro nome também foi colocado, nome que passou para o Botafogo, Atlético Paranaense, agora está livre no mercado: André Mazzucco, que é um diretor executivo de futebol. Esse obviamente seria para negociar e para trazer as principais contratações dentro do Inter, O Mazzucco seria esse cara, obviamente não de gestão de vestiário, não fazer um elo entre a direção, comissão e direção, mas ele poderia ser um cara, que faz as negociações, que participa, da compra e venda de jogadores, e ter um outro profissional como o D'Alessandro, como o Abel Braga ou como outro nome que faria essa gestão de vestiário, esse elo entre a direção e também o grupo de atletas. Isso é algo que o Inter está debatendo. O fato é, o Inter quer trazer um profissional o quanto antes para ocupar esses 2 cargos, que era um cargo só do Magrão, mas como eu falei, a direção entende que precisa de mais de um perfil. Magrão, a direção entendia que tinha um perfil não só de gestão de vestiário, mas também um perfil de negociador. E por isso entende que a partir da saída do Magrão, o Inter vai precisar de 2 profissionais. Tanto um cara, para realmente fazer essa situação de vestiário, quanto um cara, por exemplo, para ser negociador, tá bom? Outra situação que eu quero trazer para vocês agora é para falar sobre o Samir, zagueiro de 29 anos do Tigres, no qual o Inter inclusive tinha um encaminhamento para fechar com ele agora por empréstimo. Mas a direção do Inter descartou contratar esse jogador. O Inter desistiu da contratação de Samir.
Por que que o Inter desistiu da contratação desse jogador? Informação, inclusive, trazida primeiramente pela revista Colorado. Porque o Inter tem um outro nome na pauta. Um nome, inclusive, de maior envergadura. E um nome que eu acho que todo mundo já conhece. E que realmente seria o grande sonho do Internacional. E talvez a grande contratação desta janela. Yenry Mina, jogador do Cagliari. Também é um jogador ainda que não tem 30 anos. E um jogador que o Inter teria que desembolsar algo em torno de 2 milhões de euros para comprá-lo. E um salário de 750 mil por mês. Que é o salário, inclusive, que ele ganha na Itália. E toparia, inclusive, receber isso no Internacional. O Yenry Mina seria, esse sim, o substituto do Vitão. Aquele cara que pudesse chegar e ter uma maior envergadura dentro, né, da zaga do Internacional, que como todos muitos perceberam na partida contra o Atlético Paranaense, todos os descontos que tem que ser feito ao Rogel, que é recém fez seu primeiro jogo depois de 1 ano e meio, e ainda assim jogou os 90 minutos sem qualquer tipo de lesão ou algo do sentido, que já é um avanço, né, no caso dele. O Inter precisa de zagueiro de um pouco mais de envergadura, né? Até para fazer uma dupla de zaga hoje o Inter nem tem, né? 2 zagueiros fixos, né? O Inter tem o Mercado que tá machucado, o Robertinho que é sempre uma incógnita, o Igor Gomes que joga de lateral direito, o Fernando que esse sim é o nosso grande zagueiro, mas que ainda está voltando de lesão. O Inter precisa de um grande cara para fazer essa dupla de zaga com o Fernando. E esse cara poderia ser, obviamente, o Yenry Mina. E esse seria o nome que o Inter estaria tentando e por isso o Inter teria desistido da contratação do Samir. Sobre o lateral direito, né, o próprio Roger Machado ontem na entrevista coletiva falou que o Inter vai trazer 2 laterais direitos. Né? O Inter perdeu o Bustos, perdeu o Gumalo, precisa repor porque o Inter não tem nenhum jogador de ofício dentro dessa função. Olhando as possibilidades do Inter, eu quero te falar sobre um nome que foi sondado pelo Inter e teria inclusive sido aprovado por Roger Machado para a temporada de 2025. Se trata do lateral direito João Lucas, de 25 anos, do Juventude, destaque da equipe jaconeira nessa temporada. O Juventude que faz um bom campeonato brasileiro, né? Está nas quartas de finais também na Copa do Brasil, chegou na final do Campeonato Gaúcho, tudo com o Jean Lucas sendo titular na lateral direito. O João Lucas começou as categorias de base do Flamengo. Do Flamengo ele foi pro Santos, jogou no Santos ano passado, inclusive, passou também pelo Cuiabá, né, antes de chegar no Santos. Fez um bom campeonato brasileiro lá ainda em 2022 pelo Cuiabá. Em 2023 vai pro Santos, acaba sendo rebaixado, vai para a equipe do Juventude por empréstimo e vem sendo destaque nessa temporada. Por óbvio, não seria o lateral direito titular, né? Seria aquele cara para repor a saída do Gumalo. Porém, esse é um jogador que não pode chegar nessa temporada ao Inter. Por quê? Porque ele já fez mais 7 jogos pela equipe do Juventude, não pode atuar por outro clube dentro do Campeonato Brasileiro. Então seria uma contratação pensando para a temporada de 2025, que é algo que o Inter também já está planejando. Mas, por óbvio, acredito eu que o Inter vai trazer 2 laterais direitos já nesta janela. E por isso o nome do João Lucas é muito difícil, né? Por ser um nome que só poderia vir em 2025 e até lá o Inter teria que ficar só com um lateral direito, né? Por exemplo, então isso seria uma situação completamente difícil para o Internacional e principalmente para o Roger Machado conseguir lidar, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Volto logo mais com essas informações. Valeu, falou e foi!